O Presidente da República rejeita o cenário de eleições antecipadas para resolver crises políticas, aconselha o Governo a baixar a temperatura do confronto político e a seguir um rumo de governação mais estável. Ora, é mais do que evidente que Marcelo não quer eleições antecipadas, porque isso é um grande problema a somar aos dois que ele já traz. Traz o primeiro problema, que é o de ter-se transformado aquilo que seria uma eleição de passeio, uma brincadeira, um fait divers, umas férias ao longo do país, numa eleição que agora vai ter que mesmo trabalhar, vai ter que andar a todo lado e vai ter que dar muita selfie, muito abraço, muito beijinho, e agora com o coronavírus é complicado, para conseguir ser eleito. Vai ter com certeza que apanhar com uma segunda volta em cima, quando ele pensava de início que isto era um 70 e tal % e sem se chatear. Mas apareceu André Ventura, aparece Ana Gomes, dois chatos do diabo, e ele agora vai ter que dar ao pedal se quiser ser eleito à primeira volta. E não sei se conseguirá. Para além desse problema, tem outro problema muito grave, é que só tem 6 meses para dissolver a Assembleia. E, portanto, o Governo, que lhe está a arranjar tantos problemas, está tudo empatado, o aeroporto, aquela coisa do Barreiro, nada funciona, é tudo para parar. É só problemas para aquele homem. O Costa não quer saber disso para nada, porque ele come isso com pão, para ele está tudo bem. Mas o Marcelo, que vem muito mais longe, está a perceber que os problemas estão-lhe a aparecer uns atrás dos outros em catadupa. E se há coisa que Marcelo não quer, é problemas. Portanto, Costa, que lhe está a arranjar, tem que se pôr fino e tem que ficar quietinho no seu canto. Vivemos no início da legislatura um tempo que não pode ter o sabor de fim de legislatura. Pois, mas este tempo tem mesmo o sabor de fim de legislatura, a dele. A legislatura dele. É do início da do Costa, mas é o final da dele. Não confunda as coisas, ó seu professor Marcelo. Sem maioria no Parlamento, sem acordo escrito, sem parceiros de esquerda, o Presidente da República quer que o Primeiro-Ministro deixe de lado a imprevisibilidade das geometrias variáveis e invista no diálogo com os partidos, porque o Presidente não está disposto a participar na história de uma crise política. Não está disposto a participar, mas ele ainda não fez outra coisa. Ele nos últimos anos não fez outra coisa. Costa é crise sobre crises, embora a comunicação social abafe tudo, não é? Tem que estar tudo controlado, a propaganda do governo alçaprema toda a comunicação social, que é paga, ou se não é paga, falo de borla, a propaganda do governo, mas isto é só crises. Isto noutro país qualquer da Europa, com gente inteligente, já tinha caído este governo há muito tempo. O que é que tem feito Marcelo? Aguentar essas crises, ajudar a abafar essas crises, ajudar a ocultar os verdadeiros problemas do país, que são imensos, como se vê a par e passo. Não se julgue que alguém de meridiano bom senso possa recorrer, no intervalo de tempo em que isso será possível, ao voto popular antecipado. Veja-se o pânico deste homem. Mas alguém até hoje falou neste caminho das eleições antecipadas, mas até agora ainda alguém falou, tanto da oposição como do governo, em eleições antecipadas? Porquê é que ele está tão aflito? Porque ele percebe que por este andar é mesmo isso que vamos ter, como nós próprios andamos a dizer já há mais de um ano e tal. O caminho não é esse. O caminho é outro. Baixar a temperatura do ambiente vivido, resistir à tentação sistemática, venha de onde vier, poderes ou oposições, do aceno a crises políticas apelando a dissoluções. E este recado é também para Costa. Venham de onde vier, poderes políticos ou oposições, porque, como se recordam, António Costa já por 2 vezes ameaçou que se demitia em 2 crises antes de 2 eleições. Portanto, perfila-se uma terceira, talvez agora com o coronavírus, ou quando se perceber que não temos um tostão para mandar catar um cego e vamos ter que pedir um terceiro resgate muito rapidamente. Ele já percebeu isso e, portanto, está a dizer, tanto a Costa como às oposições, estejam quietinhos, não provoquem uma nova crise, porque eu depois não aguento, a minha eleição está em perigo. Definir rumos minimamente estáveis e agir no quadro parlamentar que os portugueses escolheram.
Pois o quadro parlamentar que os portugueses escolheram, mas que, pelos vistos, nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista, nem o próprio Governo ainda entenderam que alguma coisa mudou. Temos lá uma coisa nova. A coisa que temos nova é uma nova voz, a voz do povo na Assembleia. Eles não estão habituados a isso, não é? E Marcelo chama-lhes a atenção. Têm que se adaptar à nova realidade. Temos lá um deputado diferente dos outros todos, que vai mudar a história do país. A fragmentação tomou conta do quadro parlamentar e com ela surge outra fonte de descontentamento do Presidente da República. Na cerimónia dos 30 anos do Jornal Público, Marcelo avisa que os partidos e todos os defensores da democracia devem adaptar-se à nova composição do Parlamento, sem excluir ou silenciar quem se diz fora do sistema. Ora, cá está. E por incrível que pareça, é a própria SIC, a televisão anti-Ventura, que o vem dizer. É preciso adaptarmos à nova realidade. Não podemos fechar-lhe a porta, ou tentar fechar a porta de uma forma antidemocrática, nem podemos silenciá-lo de uma forma igualmente antidemocrática. Temos que o suportar, porque ele vai mudar isto. Aliás, já está a mudar isto. Estas batalhas ganham-se antes e não depois dos vazios. Ganham-se com convicções e com factos e não com palavras e indignações tardias. E agora prestem bem atenção ao que este homem vai dizer, porque até hoje nunca ninguém o disse. Prestem atenção. E de nada vale rotular, chamar nomes ou travar na secretaria debates suscitados por aqueles que venham tentar ocupar os vazios criados. Perceberam bem? Para o caso de não terem percebido, eu vou voltar a passar outra vez este trecho. Ouçam com atenção que isto é do mais importante que há. E de nada vale rotular, chamar nomes ou travar na secretaria debates suscitados por aqueles que venham tentar ocupar os vazios criados. Eduardo Ferro Rodrigues impediu, por exemplo, o Parlamento de debater a proposta do Chega que defende a castração química a pedófilos. No discurso, em nenhum momento o Presidente da República toca no nome de André Ventura. Em nenhum momento o Presidente da República se dirige ao Presidente da Assembleia da República. Mas o recado está lá. O recado está lá e toda a gente o entendeu. Até a própria SIC anti-Ventura o entendeu claramente, como demonstra a reportagem. Quem é que parece não ter entendido? Ferro Rodrigues, vá-se lá saber porque tem um ódio incrível, inacreditável, nunca visto. André Ventura e o Bloco de Esquerda que se sente ameaçado e com razão. Meus caros bloqueiros, vocês têm razão, porque vocês são a próxima força política a ser ultrapassada pelo Chega. E sabem bem disso. E Marcelo sabe que, para bom entendedor, meia palavra basta. O problema é que estes tipos não são bons entendedores. Nem Costa, que eu pensei que era, mas pelos vistos não. Nem Ferro Rodrigues, que é um péssimo entendedor. E nem o Bloco de Esquerda é assim tão inteligente, porque continuam a fazer aquilo que é antidemocrático, que é tentar tapar a boca ao único deputado que representa uma nação quase inteira, tirando os taxistas, tirando os caciques, tirando aqueles que têm emprego na administração política, não pública, na administração política, tirando toda essa cacicagem, o povo português, que se vê cada vez mais empobrecido, cada vez com menos saúde, cada vez com menos serviços e cada vez a pagar mais impostos, dá razão, dá inteira razão a André Ventura. E isso, esta classe política que de repente está a ver o seu fim à vista, não pode permitir. Mas vai ter que ter paciência. Tal como o Bloco de Esquerda vai ter resposta, também Ferro Rodrigues e Costa passarão a ter resposta, pelo menos da minha parte.